Cândido ou o Otimismo. Cândido ou Otimismo, publicado em 1758 sob o pseudônimo de Sr. Dr. Ralph, é o livro mais conhecido de Voltaire. Nenhum outro autor conseguiu falar de temas tão complexos e terríveis de um modo tão debochado e engraçado. São poucos escritores que conseguem fazer o riso do pranto e transformar o fogo em luz, como Voltaire, o homem que, no dizer do rei prussiano Frederico o Grande, conseguiu fazer a mente sorrir. O enredo de Cândido é sombrio. O livro foi escrito em 3 dias, ainda sob o impacto do terremoto de Lisboa que ocorreu em 1755. A aventura das personagens se entrelaça a acontecimentos trágicos reais, misturando ficção e realidade. De acordo com Susan Neiman, autora do livro O Mal no Pensamento Moderno, o livro começa com a Guerra dos 7 Anos, na qual pessoas foram realmente massacradas sem motivo nenhum. A Inquisição realmente queimava desconhecidos em nome de Deus. Os conquistadores europeus realmente assassinaram milhões de habitantes nativos em busca de ouro. Escravos africanos eram realmente mutilados nas colônias de países esclarecidos quanto a Holanda, e países progressistas como a Inglaterra realmente executavam seus oficiais por perderem batalhas cruciais. Mulheres são realmente estupradas com enorme frequência durante guerras. Em meio a tudo isso, uma história de amor, mas que se desenrola longe do clichê felizes para sempre que iria marcar o romantismo. O enredo se desenvolve com uma velocidade surpreendente, quase não dando tempo para o leitor respirar. A história começa mostrando o jovem Cândido, um rapaz simples de espírito que morava no castelo de um poderoso barão de Westfália. Cândido era ingênuo, pois não via o mundo com seus próprios olhos, acreditando cegamente nos ensinamentos de Paygross, uma possível caricatura de Leibniz, que vivia a repetir que vivíamos no melhor dos mundos possíveis. O jovem leva um choque de realidade quando, ao ser pego beijando Cunegundes, a jovem e bela filha do barão, é expulso a pontapés do castelo. Cândido, esfomeado, é enganado por 2 soldados e se alista no exército dos búlgaros, mas é acusado de deserção e castigado com milhares de açoites, o que deixa sua pele dilacerada. Participa da batalha entre os búlgaros e os ávaros, presenciando mais de 30.000 soldados perderem a vida. A descrição dos efeitos da guerra é crua. Miolos se espalhavam sobre a terra ao lado de pernas e braços amputados. Depois da batalha, Cândido vai à Holanda e, esfomeado, pediu esmolas a um homem que pregava sobre a caridade, mas em troca, a esposa do pregador lhe jogou o conteúdo de um penico. Voltaire é irônico com a hipocrisia religiosa. Aqui excessos não levam as damas no seu zelo religioso. Finalmente o jovem foi ajudado por um anabatista, que lhe deu teto e comida. Um dia, ao sair pelas ruas, encontrou um mendigo em situação deplorável, coberto de pústulas e perdendo os dentes. Para sua surpresa, era o seu antigo professor de filosofia Paygross, que estava com sífilis que lhe foi passada pela criada Paguete, a qual havia recebido a doença de um clérigo. O velho contou-lhe que o castelo do barão fora atacado por soldados búlgaros e Cunegundes havia sido estuprada e morta pelos soldados, para o desespero de Cândido. Jacques, o caridoso anabatista, valendo-se dos serviços de Cândido e Paygross, leva-os até Lisboa, mas antes de desembarcarem, o navio foi assolado por uma intensa tempestade. Escapam-se do naufrágio apenas 3 pessoas: Cândido, Paygross e um brutal marinheiro que afogara o piedoso anabatista que tentara salvar sua vida. Neste mundo cruel, pessoas boas são tragicamente mortas, enquanto as más são milagrosamente salvas. No momento em que os 3 pisaram no solo de Lisboa, um terremoto destrói a cidade, matando 30.000 pessoas. Em meio à desolação, o vil marinheiro, indiferente à dor alheia, diz que muito há do que se aproveitar aqui, e imediatamente começa a saquear os destroços. Os sábios de Lisboa decidiram que queimar pessoas em ritual público era um infalível remédio contra terremotos.
Pangloss e Cândido foram presos pela Inquisição, mas como estava chovendo, em vez de queimar, enforcaram o velho filósofo. Quanto a Cândido, foi açoitado publicamente e a terra tremeu de novo, contrariando a sabedoria dos eruditos lisboetas. Desolado e ferido, Cândido foi auxiliado por uma velha que tratou de suas feridas e deu-lhe um casebre como abrigo. Para sua grande surpresa, a velha lhe apresentou Cunegundes. A moça estava viva, apesar de ter sido violentada por soldados e vendida a um banqueiro judeu que a levou para Lisboa. Em Portugal, despertou o interesse do grande inquisidor, que obrigou o judeu a dividi-la com ele. De baronesa, Cunegundes passou a ser escrava sexual de 2 homens. Enquanto conversava com Cândido, o israelita chegou à residência e, enciumado, avança sobre o rapaz, que reage e o mata com uma espada. Algum tempo depois, o grande inquisidor aparece na residência, sendo igualmente morto por Cândido. O rapaz, a moça e a velha fogem a cavalo para a Espanha. No caminho são roubados por um franciscano, mas conseguem chegar a Cádiz, onde Cândido consegue o posto de capitão para lutar contra os jesuítas no Paraguai. Enquanto se dirigem para a América, a velha conta a sua triste história. Era filho de um papa e de uma princesa, mas tornou-se escrava de vários senhores e teve metade do seu traseiro arrancado. A velha conclui que o mundo não passa de uma terrível loucura, pois mesmo diante de tantas tragédias, ainda se quer continuar vivendo. Ao chegar em Buenos Aires, soube que havia chegado um navio da Europa para procurar os assassinos do inquisidor. Cândido, com seu criado Cacambo, fugiram para a República do Paraguai, deixando Cunegundes e a velha sob a guarda de um governador espanhol que se interessara pela moça. Chegando no Paraguai, Cândido se surpreende ao ver que um dos comandantes dos jesuítas era o irmão de Cunegundes. Ambos se abraçaram e choraram e contaram suas desventuras, mas o antigo filho do barão se irritou quando Cândido, um simples plebeu, informou-se do seu desejo de casar com sua irmã, uma ex-aristocrata. Os dois brigaram e Cândido matou seu futuro cunhado. Cândido e Cacambo fogem para as selvas sul-americanas, onde presenciam coisas inusitadas: mulheres amantes de macacos, indígenas canibais, o Eldorado habitado por uma tribo perdida dos Incas, lugar onde ouro e pedras preciosas eram como cascalhos no chão. Após experimentar as delícias do Eldorado, Cândido, com saudades de Cunegundes, resolve ir embora e leva com ele uma grande quantidade de riquezas. Ele e Cacambo chegam ao Suriname, onde presencia um negro todo mutilado que trabalhava como escravo na produção de açúcar. A cena fez Cândido chorar e pela primeira vez disse que renegava o otimismo ingênuo de Pangloss. Em Suriname, ele pede que Cacambo vá a Buenos Aires buscar Cunegundes, enquanto ele iria esperá-los em Veneza. Cândido é roubado por um capitão de navio holandês e perdeu parte das riquezas que trouxe do Eldorado. Quando conseguiu viajar para a Europa, fez amizade com Martinho, um velho sábio maniqueísta que, como ele, também passara por várias desventuras na vida. Na viagem, presenciaram o navio do capitão holandês ser atacado por um navio espanhol e naufragar. Cândido exultou-se em dizer: o crime é às vezes punido, e o capitão holandês teve o que merecia. Martinho retrucou: mas era preciso que os passageiros que estavam a bordo também perecessem? Essa fala de Martinho é uma resposta àqueles que achavam que as tragédias eram um castigo divino. Cândido e Martinho vão à França, onde conhecem um pouco da vida frívola da sociedade francesa. Cândido, apesar do seu amor por Cunegundes, cedeu por uma noite aos encantos da bela marquesa de Parolignac. Foram à Inglaterra, mas ao presenciar a execução de um almirante só porque ele não tinha sido suficientemente competente na guerra, resolveram nem desembarcar e foram direto para Veneza. Em Veneza, enquanto aguardava a volta de Cacambo e Cunegundes, encontrou Paquete,
antiga criada do barão, agora trabalhando como prostituta, acompanhada por um frade chamado Giroflée. Conhece também um rabugento erudito e nobre veneziano, chamado Pococurante, um homem rico e poderoso vivendo numa imponente residência, cercado pelas mais importantes obras de arte e uma numerosa biblioteca, mas que estava totalmente entediado com a vida. Desconfio que Voltaire fez um retrato de si mesmo na figura de Pococurante. Certa noite, Cândido e Martinho jantavam com 6 reis destronados em Veneza, quando finalmente reencontra Cacambo, mas como escravo de um sultão. Ele contou que, quando voltavam de Buenos Aires, foram atacados por piratas e ele acabou escravo do sultão, e Cunegundes se tornou uma criada em Constantinopla. Cândido compra a liberdade de Cacambo, contrata um navio para resgatar a liberdade de Cunegundes. Numa improvável coincidência, encontra no navio, trabalhando como remadores, o velho Pangloss e o irmão de Cunegundes, que logicamente haviam escapado da morte. Cândido alegrou-se em vê-los e os libertou da escravidão. Finalmente Cândido encontra Cunegundes e a velha, mas fica decepcionado com sua aparência. A moça estava com olhos empapuçados, seios murchos, faces enrugadas e braços pelancudos. Mas estava um tapeirão descanchelado, rapaz do céu. Quase desiste da promessa de casar com ela, mas diante da insistência do irmão em não consentir no casamento, o faz como ato de orgulho. Casa-se com a moça e devolve o cunhado ao vigário-geral dos jesuítas. No final, Cândido perdeu quase todo o seu dinheiro e só lhe restou uma granja, onde passou a viver com Cunegundes, Pangloss, Cacambo, Martinho. Algum tempo depois juntaram-se a eles a prostituta Paguete e o frade Giroflée. Após tanto sofrimento, todos estavam infelizes e entediados na granja, e Cunegundes cada vez mais rabugenta. Ao conhecer o estilo de vida de um camponês, Cândido percebeu que o trabalho era a única forma de se livrar do tédio, da necessidade e do vício. A situação melhorou. Cunegundes continuou feia, mas tornou-se uma ótima doceira. O frade Giroflée continuou evitando o trabalho duro, mas se tornou um hábil marceneiro. Martinho descobriu que é melhor trabalhar do que filosofar sobre o mundo. Cândido percebeu que nesse mundo turbulento, cada um deve cultivar o seu próprio jardim. O mundo é cheio de desgraça, a maioria das pessoas à sua volta são cruéis, mas, mesmo assim, é possível transformar a sua vida num belo jardim, desde que você encontre as pessoas certas que estejam dispostas a trabalhar juntas. Mas trabalhando juntos nada nos detém. Há muitas críticas sociais no livro. Crítica à hipocrisia religiosa, crítica ao esnobismo da aristocracia, crítica às frivolidades da sociedade francesa, crítica à escravidão na América, crítica às guerras cruéis e desnecessárias. Há também muitas lições importantes. A mais importante delas é o crescimento intelectual de Cândido, um rapaz ingênuo que só via o mundo pela lente do seu mestre Pangloss, mas que finalmente passa a pensar por si mesmo. Descobre que cada um deve cultivar o seu próprio jardim e se torna o líder do grupo. A outra lição é que devemos nos afastar do otimismo ingênuo, mas não devemos perder a esperança. As ideias de Leibniz de que vivemos no melhor dos mundos possíveis são ridicularizadas na figura patética de Pangloss. O otimista não chega ao ponto de dizer que o mundo é uma maravilha. Ele simplesmente afirma que as outras alternativas seriam muito piores. No fundo, todo otimista é um conformista com o status quo. Por outro lado, a perspectiva contrária de Martinho, de que tudo nesse mundo é ilusão e calamidades, acarretaria uma desilusão que, em última instância, levaria ao suicídio. O meio termo entre esses dois extremos é justamente o cultive o seu próprio jardim que Cândido escolheu como máxima de vida. Construir um jardim significa não aceitar o mundo que foi oferecido pela natureza e reordená-lo segundo a um novo propósito. O mundo pode ficar melhor, desde que se trabalhe nele.
Há uma mensagem subversiva no livro, já que os membros da nova sociedade são marginais: um filho ilegítimo, uma prostituta, um padre renegado, um criado mestiço, um professor sifílico, um filósofo herético. Não há lugar para ricos burgueses, aristocratas e déspotas esclarecidos no jardim de Voltaire. São os excluídos que construirão a nova ordem social. Cacambo, um criado mestiço, é o que tem mais bom senso dentre todos os personagens do livro. Enfim, Cândido Otimismo mostra que a nossa vida está cheia de tragédias e que ninguém está satisfeito com o que tem. Mas se você está chateado porque não tem um iPhone ou porque levou um pé na bunda da pessoa amada, levante-se e vá construir o seu jardim. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.